lá, pessoal. Hoje eu quero dividir aqui com vocês uma palavra que está em Provérbios 28, 13. Que o Senhor nos fala o que? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Quer dizer, aqueles que não, confessam o seu pecado e deixa, não conseguem andar livres, próspero, quer dizer, seguir leves, mas para ser alcançado pela misericórdia de Deus, tem que se arrepender e deixar aquele erro para trás, não voltar a repetir. No caso aí, serve também para as igrejas que, como Salmanas, lá em Miqueias 7, do 2 ao 3, diz o que? Que não há governo, não há humano incorruptível. Que todos, se até Deus, em Mateus 4, 8, se até Jesus, foi tentado a se curvar ao governo, a adorar o governo humano em troca de suas riquezas e glórias, mas o Espírito Santo não permitiu. Mas o homem é falho e pode acontecer. Então, cabe o que a nós, como membros da igreja, nesta hora, ver que está fora da palavra o que está sendo feito lá e, não aceitar. Por quê? Porque tudo que é feito na igreja, fora da palavra, traz maldição para a nação. O pecadorzinho que a igreja tanto se preocupa, a maldição vem para a vida dele, quando ele subir, ele vai dar as contas dele, é individual, mas erro dentro da igreja, fora da palavra, a maldição vem para a nação. Depois a gente está vendo castrado, sofrimento, sem saber o que é desobediência da palavra, pode ir atrás, que tem desobediência na palavra. Então, em Salmo 94, 20, o Senhor diz o quê? Não devemos nos associar com inquiedade, com o governo do mundo, porque a igreja é separada santa, entendeu? E em Deuteronômio 16, 19 diz o que? Não podemos receber tributos de pessoas que não são do corpo da igreja, que se infiltram ali no momento como o partido se infiltrou para fazer a campanha, e a igreja não pode aceitar isso, profana, tira o sentido da igreja, entendeu? E perverte a causa justa da igreja, que a igreja, qual é a causa da igreja? É o evangelho de servir e não querer ser servido por concessões para receber dízimos, faz essa concessão aí, sai do chamado da igreja, coloca as pessoas em uma situação de divisão, de contenda, de contendeiro, sabe? E tudo faz isso aí fora da palavra, em pecado e querendo se achar o Senhor de si mesmo, querendo se achar mais do que Deus a ponto de interferir no livre-arbítrio das pessoas para dizer, você vai votar nesse daqui, porque esse daqui que é o certo, que vai fazer um bom governo. Se Deus sabe quem poderia fazer um governo bom ou não, e homem humano não tem que ser bom, que sempre há falhas, que não há perfeição em humano, sempre há falhas. Mas Deus nos deixa o quê? De livre-arbítrio, vá lá, faça a sua escolha. Como é que pastor pode se intervir numa escolha dessa para intervir no eixo do universo e desequilibrar com a escolha dele, botar uma nação para vir a sofrer por causa da desobediência da palavra? Então, nós, como membros da igreja, não podemos estar aceitando isso, não. Se você está dentro da igreja e nessas políticas aí, você não percebeu nada errado dentro da igreja, o que estava sendo apoiado lá não era fruto do Espírito e sim da carne, porque Deus não é Deus de violência, não é Deus de confusão. Deus é Deus de comunhão, de concórdia, do servir. Enquanto muitas igrejas estavam aí correndo atrás para fazer o seu papel de igreja, de levantar, garinhar fundo para fazer cesta básica com muitas pessoas passando fome, como eu vi pessoas abrindo saco de lixo, procurando uma alimentação com crianças. Então a igreja vai lá fazer seu papel de igreja, não é ficar dentro de igreja preocupado em fazer campanha, ocupando a Deus, se é de estar orando pela nação, ocupando a Deus para orar, para que candidato meu ganhe, blá blá blá, e forçando a gente a votar em um candidato que ele quer. Ele, como homem, não tem autoridade nenhuma sobre nós. Quem teria seria Deus, mas Deus nos deixa no livre-arbítrio.
em pecado e querendo ainda se achar o certo a ponto de dizer, aí você pensa, não, eles vão lá, Provérbio 28, vão se arrepender, no 13 vão se arrepender e tudo bem, podem alcançar a misericórdia de Deus, mas você vê que não tem arrependimento, aí fica difícil você querer mudar as pessoas quando não vê problema nenhum nas suas atitudes. Aquele evangelho que só vê aquela cegueira espiritual, que só vê o pecado do próximo e não vê os próprios. Então fica difícil nessa situação aí para Deus intervir, porque a pessoa não reconhece, a ponto de eu tô achando, não, agora eles vão ver que é oração de igreja em pecado, Deus não responde, são gritos vazios. Tanto é que eles ficaram orando aí, viu que Deus não respondeu porque a igreja está em pecado. Foi confirmado a minha suspeita que eu disse, meu Deus, eu vou orar aqui em cima de Tiago 27 para o Senhor me responder se isso que está escrito é mentira ou é eles que é homem que está certo, porque isso não existe de colocar uma profania dessa dentro da igreja, dividindo pessoas e se achando mais do que Deus para apontar que é esse o Salvador e trazer maldição para a nação. Mas eles acham que todo mundo está correndo lá, senta na igreja e não examina as escrituras. Não é todo mundo não, amado, que está lá passando um tempo dentro da igreja se escondendo do pecado. Tem pessoas de santa e glória a Deus, de Deus. E glória a Deus por isso. Porque essas pessoas, enquanto estiverem vigilantes, a maldição não se instala na nação. A partir do momento que essas pessoas forem, se indo, que entrar os jovens lá, todos despercebidos, e quem tiver aqui, embaixo, se achando o próprio Deus, ditar, aí podem implantar a maldição e os falsos profetas. Porque no Afeganistão já implantaram tudo em nome de Deus, não tem política social, não tem TSF, não tem urnas eletrônicas, não tem saúde pública, vacinas, direitos humanos, enfim, todo mundo tem arma, tudo em nome de Deus. Por quê? Por causa dos falsos profetas que, em virtude de agaranhar o evangelho dos jatinhos e dos aviões, esquece do verdadeiro chamado da igreja, que é o quê? É ir fazer o evangelho de se doar e não de querer, de servir, e não de querer ser servido. Então, pessoal, acorde, não fique dentro de igreja lá, com partido político, cuidando de vida dela, pessoal, de conta bancária dela, e o verdadeiro evangelho, que é cuidar do próximo, esquecido. Se levante, não aceite ficar dentro de igreja lá, mudando o percurso, porque são falsos profetas e vão implantar maldição na nação com um aval seu. E Deus vai cobrar você, porque, eu não sabia. Não, ele não lhe botou para ficar lá na igreja, braços cruzados. Ele colocou para você, como ele diz, né? Em conhecer as verdades, e a verdade ele lhe libertará. Por quê? Porque se você conhecer a palavra dele, você não ficar lá esperando o pastor, você vai avançar. Então, essas igrejas precisam aqui meditar meditar em Provérbios 28, 13, para quê? Para pedir perdão a Deus, para se limpar das imundícies, para quando o noivo chegar ainda ter azeite na sua lamparina e você não ter apagado completamente que está na imundície, viu, gente? Vigie aí, para vocês também não levarem parcela de culpa aí, assinando coisas que vocês não sabem nem por onde começou e nem onde vai terminar. Forte abraço, até o próximo encontro.